apresentar e nós vamos respondê-la. Me fizeram no meio da semana, eu disse, seria muito bom, faça no domingo, porque aí vai ajudar, né? Nós vamos ler mais uma vez, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 47, 48 e 49. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Podem se assentar. É tanta coisa, irmãos, que flui. Isso tudo nos veio de uma pergunta que um ouvinte nos fez no rádio, e na hora que ele fez a pergunta, foi como dar um relâmpago, né, na alma. E eu pensei na magnitude de tudo isso, como Deus pode ampliar estas coisas. Tudo começou quando foi feita a pergunta, pastor, pergunta de ouvinte de programa de rádio, né? Pode alguém, sendo que nunca conheceu o Senhor, apenas ouve a sua voz no rádio, tê-lo como seu pastor? E eu me encabulei um pouquinho com aquilo, e eu disse, olha, eu não vou responder não, eu vou começar disso, nós vamos começar um estudo. E eu creio que isso abrange muitos pontos. E antes de adentrar a pergunta, eu quero fazer um esclarecimento, está sendo filmado, vai para a internet. Principalmente aos pastores desta mensagem, eu posso entrar aqui em alguns pontos polêmicos, a nível nacional do que está acontecendo no Brasil e quem sabe no mundo. Mas não é intencional, não é para ferir nenhum sentimento. Tudo que nós vamos falar é com amor no coração. No propósito de poder contribuir e ajudar um pouquinho com aquele pouquinho de entendimento que o Senhor nos deu com relação a isto. Discordar, todos têm o direito de discordar com amor, com misericórdia e com temperança. Isso não é para gerar discussão, porque hoje nós estamos vivendo em um tempo que se você posta um vídeo, como a irmã que cuida aí da mídia, né, de vez em quando está nos enviando, tem elogios e tem críticas também. Pessoas começam a debater, um sorta uma farpa e o outro já quer responder e vira aquela discussão, né? Em torno de temas, em torno de assunto. E a um servo de Deus não convém contender, diz a Bíblia. Eu disse, olha, só deleta e não vamos comentar nada não, porque isso aí é uma coisa, é como a Bíblia diz, é infindável. E às vezes as pessoas querem se meter em algo que ele não sabe nem do que está falando. Se você fosse conversar com ele pessoalmente seria fácil, mas se você começa... Eu já entrei, fui tentado a entrar, como testifiquei para vocês uma vez, quando estava no Facebook, sobre alguns assuntos, as pessoas terminam entrando na carne, te xingando, vamos dizer assim, falando palavras descaridosas, porque aí já parte para a ignorância, porque se não tem escritura, ele quer vencer de alguma forma. E isso é uma vaidade, e Deus não está nestas coisas. Então, se dissermos e citarmos de alguns pontos aqui que poderá ferir o trabalho de alguém, ou da maneira que começou, ou da maneira que iniciou, não é intencional, não é a propósito para isso ou para aquilo. Foi um assunto que Deus nos iluminou e nós queremos trazer em benefício principalmente daqueles que estão confiando que Deus nos deu esse pequeno ministério para vos ajudar. Amém? Mas nós temos aqui uma pergunta que é a seguinte. No começo nós começamos aqui falando, né? Como está aqui, é apenas pedaço de um desenho. Que nós começamos que o nosso nome, o rol de membro, porque a questão é, pode alguém tê-lo como seu pastor? O que é um pastor natural e o que é o pastor celestial? Porque você sabe que até nisso na internet tem pessoas que vão a um extremo e outro ao extremo. Tem pessoa que chegou na situação de dizer assim, eu não preciso de pastor, eu já tenho um pastor, meu pastor é Jesus Cristo. Engraçado. E como é que fica a ordem?
Porque este mesmo Supremo, nós vamos chegar nisso também hoje, se Deus permitir, lá está o Supremo Pastor. Mas ele deu ministérios pastorais. E sem um ministério pastoral, sua alma não pode ser edificada. Ou então o que ele falou não tem nenhum significado. Correto? Então, nós colocamos isto aqui, esse reflexo de luz, porque começamos falando disto. Que Deus é Espírito, São João 4:24, importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. E afirmamos que quando chegarmos lá no céu, você não vai ver Deus como você não vê Deus aqui na terra. Deus é invisível, Ele é Espírito e é invisível. São João capítulo 1 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Quando fala por ninguém, é por ninguém. Mas o Filho unigênito o fez conhecer. Por isso que, quando ele estava em matéria física, ele pôde dizer para Filipe, em São João capítulo 14, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Ele disse, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que vós não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai, quem vê o Pai, vê a mim. Como diz tu, mostra-nos o Pai? As obras que eu faço, não a faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E aí gera a pergunta, e as perguntas, e na verdade é uma coisa difícil, porque uns vão ao extremo, uns vão ao unicismo e outros vão ao trinitarismo. E hoje temos o dualismo. E como é que fica essa situação? E a pergunta foi feita a seguinte: a plenitude da divindade de Deus, habitando em Cristo Jesus, ao afirmar isto, já afirma que são dois seres. Isto é dualismo? Então vamos lá. Mais uma vez eu peço desculpa para vocês pelos desenhos, tá bom? Alguns aceitou a desculpa, outros não. Mas tudo bem. Me desculpe, eu sou muito exigente de natureza. Quando você me pede alguma coisa, se eu não faço, eu justifico. E quando eu peço para vocês para dizer amém, eu não aceito quando não digam amém. Alguém diz, mas o senhor fica forçando. Não é forçando. Amém quer dizer, assim seja, eu entendi ou não entendi. Se eu digo quem entendeu, diz amém. Se você entendeu, o que custa dizer amém? Ou tem algum problema pulmonar? Ou economiza palavras? Compreenderam? Então, isso aqui é o que foi visto, certo? É o que foi visto por Moisés. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele viu como passando as costas de um homem. Em Ezequiel, no capítulo 1, isso foi o que foi visto por cima do firmamento, como a semelhança de um trono e um homem assentado, como se fosse a semelhança de um homem, da cintura para cima e para baixo, como se fosse um fogo e uma luz que raiava dele. Em Isaías, no capítulo 6, também foi visto isso aí. Eu vi um assentado sobre um alto e sublime trono. Em Apocalipse capítulo 5 também relata a mesma coisa. Compreenderam? Agora, Deus é Espírito, é onipresente, é onisciente e onipotente. Ele nunca foi visto por ninguém. O profeta diz, a primeira coisa que ele fez foi o Logos. O Logos quer dizer, essa teofania, essa imagem. Entenderam? Agora, quando ele faz isso aqui, ele diz, não, mas então não são dois seres, porque tem Deus, o Espírito tem esse, não. Um. Como é que pode ser dois seres na razão nossa, se um você nem vê? Compreenderam? Vou simplificar. Gênesis capítulo 2. Estão seguindo? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Os trinitarianos falam, veja, lá tinha mais do que um. Porque disse façamos. Usou plural. Se você vai para Isaías capítulo 6, usa o mesmo plural. E não foi visto dois lá, foi visto um só. Porque a ordem lá é essa. Depois que disse, um assentado sobre um alto sublime trono, tal, aí Isaías, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem pecador, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios.
E aí o serafim pegou do altar uma brasa viva com uma tenaz e foi lá e passou nos lábios deles: purificados são os teus lábios. Aí Deus, voltando, disse, aquele único que estava sentado sobre o trono, disse: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Ele usou nós de novo. Mas só tinha um lá. A princípio nós poderíamos dizer, ele estava falando com os anjos, ele estava falando com os serafins que ele estava. Mas lá em Gênesis não é dito que tinha serafim lá e nem anjo como ele lá. E ele disse: façamos. Compreenderam? Agora, com quem ele estaria falando? Só um minuto da sua atenção. Quantos Paulo Sérgio você está vendo aqui? Eu vou conversar agora nesse exato momento com o Paulo Sérgio. Vocês, ninguém vai escutar e ninguém vai saber. Eu conversei com ele. Sabe o que eu falei? Mas tu é feio, camarada. Vocês escutaram? Mas eu falei. Mas com quem que eu falei? Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E como que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus? Corpo, alma, eita figura, só para vocês entenderem. Certo? Isso aqui sou eu. Se eu tombasse aqui, morto, inerte, puf, vocês poderiam me velar aqui ou me velar lá na velória tia, onde vocês desejassem, para mim tanto faz. Embora pedimos para não velar aqui mais, para não quebrar a ordem do santuário, só por causa disto. Porque as pessoas que estão conversando, contando história aqui dentro, e aqui é um santuário. Mas vocês iam velar só isso aqui, ó. O daqui de dentro. Mas quem viu ele? Quem viu ele saindo? Agora esse espírito que está aqui dentro, esse homem espírito, que Paulo relata em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que Deus quer o corpo, a alma e o espírito, conservado irrepreensível, para a volta do Senhor Jesus. Agora, o que é isso aqui? É a forma do ser invisível que habita dentro de mim, e ele existe. E isto aqui chama-se a natureza desse espírito, que é o que me faz pensar, raciocinar, é o que faz conversar lá dentro. Estão entendendo? E Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Só que primeiro, só havia esse aqui em Deus, só o Espírito, o invisível. Depois ele fez uma imagem celestial para ele, que foi o Logos, na qual ele poderia ser visto lá no céu. E quando abrisse o entendimento de alguém, pudesse ver na terra também. E isso aqui dentro é a sua divindade, a natureza do que Deus é. E o que Ele é? Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Porque o diabo também é um espírito, só que ele é maligno. A sua natureza é malignidade. Compreenderam? Agora, o que foi que aconteceu com Jesus na terra? Porque essa plenitude, essa divindade veio habitar nele. Porque diz, a plenitude habitou corporalmente dele. O que foi que aconteceu? Esse Logos, essa forma que tinha lá no céu, que todos poderiam ver Deus, diz São João capítulo 1, verso 14, se fez carne, através de um nascimento natural, lá no ventre de Maria, e nasceu e tomou a forma humana. E aí Deus se tornou nosso parente, por isso foi pregada a mensagem, o parente redentor. Deus se tornou nosso parente, ou seja, Deus se tornou um homem,
Porque Jesus Cristo, esse aqui não pode ser tocado, a menos que você chegue lá na mesma dimensão. Como o profeta foi para a dimensão além da cortina do tempo, e ele viu que aqueles corpos celestiais tinham a forma e poderia ser tocado. Ele os abraçou, porque ele também deixou seu corpo na terra e foi para lá. Mas você, nessa dimensão de tempo, luz e matéria que nós vivemos, você não tem como tocar um espírito, porque ele é outra matéria. Mas um dia a Bíblia diz que como Cristo é, nós seremos. Quando o nosso mortal aqui for revestido da imortalidade, então o que acontece? Esse Deus que uma vez era espírito, que era o Logos, tendo a divindade nele, ele tomou forma humana, ele veio na terra, se tornou nosso parente, morreu como um homem, ressuscitou num estado glorificado, e hoje ele está lá, à destra da majestade nas alturas. Quando fala majestade, significa poderes e autoridade. Estão compreendendo? Mas sem deixar de ser a mesma pessoa, porque a Escritura não pode contradizer. Porque há um só corpo, um só Espírito. Captaram? Então isso não é dualismo, não é trinitarismo. Compreenderam? Mas também não é unicismo. Porque esse Deus, ele não pode se deter só aqui. Quando você fala Deus, na sua totalidade, ele é onipresente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali. Quantas igrejas nessa cidade não estão reunidas em nome dele? Você acredita que ele vai estar lá? E ciente de tudo que está se passando. Vendo o que todo mundo está falando, o que todo mundo está pensando, o que todo mundo está pregando, o que todo mundo está cantando. Esse Deus é Deus. É demais. Amém? Mas qualquer dúvida nós podemos voltar nisso aí de novo. Mas o nosso tema não é esse. Amém? Nós poderemos entrar nisso. Nós paramos que, agora voltando ao assunto, não é? Que Deus lá do céu, nós falamos que o nosso nome não está na terra, o nosso nome está lá. E Deus com o tempo está fazendo com que estes nomes, esses seres humanos, esses seus filhos que estavam nele antes da fundação do mundo, é uma coisa que tem que ser com paciência ensinando. Porque eu quero que você veja, como nós falamos, tem visitante aqui nesta noite, quando Cristo morreu lá no Calvário, ele não disse, eu vou morrer para ver se alguém consegue olhar para mim e ser salvo. Para ver se alguém fica com dó do meu sofrimento e me aceite. Claro, nós temos sentimento, como o irmão disse. E quem é que assiste a paixão de Cristo, ou que lê a narrativa da crucificação de Cristo e não fica sensibilizado? Como diz o profeta, não dá vontade de ir para um cantinho e chorar? Dá. É verdade. Mas essa não é a base da salvação. Ele nos salvou por amor. E ele exige amor de volta. Deus amou o mundo de tal maneira, São João 3,16. E ele exige de volta que se eu amo a ele, eu guarde seus mandamentos. São João 14, verso 15. Compreenderam? E esses nomes estavam lá, como nós vimos aqui em Apocalipse 13, desde antes da fundação do mundo. Esses nomes já estavam lá com Deus. E aí Romanos capítulo 8 diz que a terra geme, está juntamente com dores de parto, na série Adoção, o profeta fala sobre isto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, em cada tempo tem filho de Deus se manifestando. Hoje manifesta um, amanhã manifesta outro. Hoje um se identifica. Quem nessa noite quer abraçar a Cristo, ele levanta a mão, aí eles olham lá na lista, ó, mais um, completou aqui. Por isso que a Bíblia diz que os anjos fazem festa no céu. Por quê? Eles sabem que está sendo completado lá. Compreendeu? E a partir do momento que aquele nome, que aquela pessoa se manifesta, então vida nova entra naquela alma e Deus começa aquele processo. E o programa de Deus vai se desenrolando. Compreendeu? Agora, como nós falamos aqui, tem pessoas que vão ao extremo, porque Jesus Cristo, o Supremo Pastor, está aqui, a nossa sede está aqui. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele não deixou nenhum lugar na terra como sede, ele não deixou Jerusalém como sede, ele não deixou Antioquia,
Ele não deixou nenhuma igreja principal daquela época como sendo a sede mundial do cristianismo. A sede sempre foi e sempre será o céu. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Do céu se manifesta a misericórdia. Tudo se manifesta do céu. O Espírito Santo veio do céu. E de repente veio do céu um som, como um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Não foi nenhum homem que deu, veio do céu. A revelação que Pedro recebeu veio do céu. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não tu revelou carne e sangue, mas o meu Pai que está no céu. Aí volta ao assunto, mas o Pai não estava nele? Fazendo as obras? A divindade não estava nele? E como é que o Pai que estava no céu que revelou? Porque ele é onipresente. Amém? Agora presta atenção. E ele está lá. Só que ele deixou uma ordem de como ele trabalharia nisto. Amém? E essa ordem está em Efésios capítulo 4 e o verso 11. Que ele deu primeiramente, amém? Apóstolos, certo? E o que mais? Profetas. O que mais? Evangelistas. Vocês pensam que eu já não fui professor? Pastores. Só faltou quilometrar o quadro aqui. E doutores. Certo? Agora, para que isso aí? Para edificação do quê? Daquele ser que nós desenhamos, que tomou uma forma única. Agora ele está reunindo toda a sua igreja, o seu corpo de crente, em um corpo também. Lá vai o desenho de novo. Só para vocês entenderem. Amém? Vamos dizer que isso aqui seja um corpo humano. Só para vocês entenderem. Então aquilo ali viria para a edificação do corpo de Cristo. Edificação. Cada um desses ministérios tem uma função. Eu vou ter que apagar porque o quadro não dá. Mas guarda isso aí, registra isso aí na sua mente, amém? Esses amém. O povo encabulado não abre a boca, mas nem que... Eu canso uma hora, viu? E manda esse bambu daqui para lá. Fazer igual as professoras da antiguidade. Camada... Por que o povo tem aquele ditado? Escreveu, não leu, o pau comeu. Não é assim que o povo fala? É ou não é? Mas por que que era? O professor chegava no pé da carteira, o camarada escreveu, leia aí. Não lia, tan na cabeça. Esse era o tempo que criança aprendia. Não aprendia não para ver, né? Então, esses ministérios foi dado para edificação do corpo de Cristo. Agora, o que é um apóstolo? Você viu o que uma pergunta só é capaz de fazer? Apóstolo, diz o profeta, ele é um enviado. Quando Jesus chamou os 12, deu poder para eles, e o que ele falou? Ide pregar o evangelho, dizendo, é chegado o reino dos... Por que dos céus? Porque lá está a sede, lá está o Supremo. É chegado o reino dos céus. E o que mais que era para eles fazer? Curai os enfermos, libertai os leprosos, pregar o evangelho do reino. Primeiro a palavra de Deus, depois os sinais. E a Bíblia diz, e o Senhor confirmando com eles com os sinais que o seguiam. Então, curai os enfermos, libertai os leprosos, os que estão aflitos, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos. E eles iam de cidade em cidade, em aldeia, de 2 em 2, pregando e anunciando o evangelho. Correto? Depois eles voltavam até ele, que era o supremo pastor. Só que esse supremo pastor não tinha subido ainda, estava
na terra. Então esses apóstolos iam e voltava aquele que o enviou. E vinha e trazia, olha, fomos lá, eis que os espíritos nos sujeitavam, e foi aonde que eles ficaram felizes e disseram, olha, os demônios nos sujeitam. Jesus disse, vocês não ficam alegres por isso, mas alegrai por o vosso nome está escrito lá no céu. Não é? Aí o que acontece? Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu. Ele deixou de ser o supremo pastor? Continuou sendo. E enviou agora o Espírito Santo, aquele poder que veio sobre eles, porque ele era um poder que estava sobre eles, sobre o ministério deles, que até Judas recebeu, embora o nome dele estivesse, como nós vimos aqui, no domingo passado, o nome de Judas estava no livro da vida, mas foi riscado, porque tem nomes lá que poderão ser riscados, porque, para cumprir a Escritura, nós vamos chegar nisto. Então o nome de Judas foi riscado. Mais tarde Deus chamou Paulo no lugar de Judas. Correto? E aí o que acontece? Depois que vieram os apóstolos que pregaram, a Bíblia narra nos Atos dos Apóstolos, destacando mais 3 pessoas. Que foram Paulo, que foram Pedro, e se eu não estou equivocado, Barnabé, outros ali, porque Barnabé também era um apóstolo. Mas o de mais destaque ali que nós vemos em Atos dos Apóstolos foi o apóstolo São Paulo, que também era um missionário e que era um enviado de Deus. Agora, o que fazia Paulo? Ele chegava numa cidade e pregava o evangelho. Fazia sinais, fazia prodígios, fazia maravilhas. Vamos dizer que aqui, todos esses círculos aqui fossem cidades, certo? Amém? Se eu tivesse tempo para nós lermos partes ali do Atos dos Apóstolos, vocês iam ver, mas Atos dos Apóstolos é pequenininho, você pode ler e você vai encontrar muita coisa do que eu estou falando. Tinha lugar desses que Paulo queria ir, e o Espírito Santo dizia, não vai. Às vezes ele estava aqui nessa cidade, e Deus pulava ele para essa daqui, e deixava essa aqui no meio. Aí você vê ele escrevendo, que o Espírito Santo lhe impediu que fosse ali. Mas por que o Espírito Santo lhe impediu? Porque ele não andava segundo a sua cabeça. Ele andava segundo o que o Supremo dizia para ele fazer. Porque às vezes, no pensamento dele, ele disse, eu poderia ir naquela cidade, aquela cidade é grande, mas Deus disse, não vai lá porque lá não é hora ainda. Você vai para lá. Aí vamos dizer, ele passou por Antioquia, ele passou por Tessalônica, ele passou por Filipos, ele passou por todas essas cidades que mais tarde levantou a igreja. O que ele fazia? Ele ia lá, pregava, oh glória a Deus. Essa semana ficou comprida, viu? Vou soltar isso para fora. Ele pregava, e aqui levantava um grupo de pessoas. Pregava aqui, levantava outro grupo de pessoas. Pregava aqui, levantava outro grupo que eles chamavam discípulos. Vamos dizer que aqui fosse Antioquia, que depois de Jerusalém a igreja mais conhecida era Antioquia. Aqui foi onde pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. É uma pequena curiosidade, né? Cada lugar dessas cidades, então levantava aqui esses grupos de pessoas. Dentro desse círculo, vamos dizer que seja um grupo de pessoas. E aí Paulo ia, fazia essas missões, levantava esses grupos de pessoas, mas um apóstolo, ele não só é um missionário, mas ele tem a vocação de um ordenador, diz o profeta, quando ele fala sobre os 5 ofícios. Põe em ordem. Ele não só apenas ganhava eles e deixavam eles lá. Aí nós vemos aqui, eu anotei a escritura, em Atos capítulo 15. E tendo anunciado o evangelho, Atos 14, verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos.
ele não os abandonava. Ele voltava, ele ganhava essas pessoas, depois ele voltava confirmando o ânimo deles. Irmãos, permaneçam na fé, permaneçam firmes, permaneçam sólidos. Por comum consentimento, agora diz assim, permanecendo na fé, porque por muitas tribulações nos importa herdar o reino de Deus. Que interessante, né? Ele voltou confortando eles, animando-os, por quê? Porque a partir do momento que eles aceitaram a Cristo, começou as perseguições, começou os problemas. Você pode notar, uma pessoa vai indo bem, ele aceitou a Cristo, ele foi batizado no nome de Jesus, ele começou a vir na igreja, a tempestade levanta. E a pessoa diz, mas só foi eu começar a vir na igreja, só foi eu aceitar a mensagem, só foi eu aceitar a Cristo, em vez das coisas melhorar, a coisa entornou. Tem que arruinar para melhorar. O caminho para cima é para baixo. Primeiro se desce para depois subir. Só tenha calma, que Ele está no controle. Amém? Então veja, Ele voltava conformando eles, animando eles. Vocês tenham calma, vocês tenham paciência, certo? Só que no meio desses grupos aqui, que Paulo levantava, que eram pequenas igrejas, que ele pregou o evangelho, curou os enfermos, às vezes tinham homens lá que tinham a vocação e o chamado pastoral. E agora como é que faz? Irmãos, aprenda isso pelo amor de Jesus Cristo. Porque depois que eu perguntar, eu ando meio esgotado, eu posso ficar nervoso com vocês. Porque se eu perguntar e vocês não prestou atenção, e ficar todo mundo mudo, quer dizer assim, quando foi que foi dito isso aqui? É brincadeira, para tirar a atenção um pouco. Presta bastante atenção. Aqui nessas cidades, nesses grupos de pessoas, que às vezes um grupo era grande, outro grupo era pequeno, porque não depende do tanto que o pastor quer que venha almas, depende do tanto que tem para vir. Correto? Então, dentro dessas cidades que ele pregava o evangelho, algumas faziam bastante discípulos, outros poucos discípulos, tinham pessoas ali qualificadas. Então Paulo chegava, dava uma olhada, vocês me seguem porque eu vou fazer perguntas aqui a propósito e retóricas também, tá bom? Paulo dava uma olhada e disse, olha, aquele irmãozinho ali, ele está comigo e não abre. Aquele irmãozinho ali me apoia. Aquele irmãozinho ali, eu gostei dele, ele Não. Paulo ganhava essas almas, amém? Confortava eles, louvado é o nome de Jesus. Mas depois ele voltava para o Supremo, ele entrava em contato com a sede. Amém? Supremos, eu os ganhei, mas eles não são meus, eles são teus. Agora envia o teu Espírito Santo e dá direção para eles. Aleluia. Dá vontade de falar língua estranha. Irmão, isso aqui sai fora, o homem some de cena. Certo? Preste atenção aqui na leitura. E o profeta disse a questão de favoritismo, porque o irmãozinho, isso aí só acaba, arrasa com a igreja. Aí ele via que aquelas igrejas tinha pessoas que tinham vocação e tinham chamado, o que ele fazia? E havendo por comum consentimento, eleito anciões em cada igreja, eleito, não era, vamos mandar um fulaninho para fazer teologia e ele é um bom pregador, então hoje nós vamos pôr isso aqui para pregar, vamos ver como é que ele sai, vamos pôr aquilo lá para pregar, ver como sai. Não, a igreja elegia. Por isso você pega a mensagem, humilha-te,
Quando aquele grupo chegou para o profeta com mais de 400 pessoas, disse: Mombrano, o que nós vamos fazer? Ele disse: escolhe um irmão no meio de vós que não tem nenhuma reputação denominacional. Apenas um que viva a vida e que saiba alimentar ovelha. E com o que se alimenta ovelha? As minhas ovelhas ouvirão? Ah, mas eles... E Deus cuidará do resto. Porque diz aqui, ó: e por comum, e havendo-lhes por comum consentimento eleita anciões em cada igreja, e depois, orando com jejuns, os encomendavam ao Senhor a quem os havia crido. Então, essas próprias igrejas, através da soberania local do Espírito Santo, eles elegiam os seus próprios anciões, os seus próprios ministros. O trabalho de Paulo já tinha feito. Compreenderam? Ele agora só caberia como um ancião, como aqueles. Por isso que ele disse: eu vos gerei para Cristo. E ele vivia em aflição, orando por eles, buscando a Deus por eles, para que Deus guardasse eles, para que Deus dirigisse eles, mas não como tendo domínio sobre eles. Tanto é que você pode ver que quando os irmãos da cidade aos Gálatas quis deixar ele disse: com lágrimas eu vos escrevo. Porque não é que ele tinha poder sobre os irmãos, mas alguém havia entrado lá, como aqueles que vieram de Jerusalém, lá em Antioquia, e querendo levar os irmãos a circuncidar, porque muitos judeus que aceitaram o cristianismo não deixaram o judaísmo. E ainda seguia a doutrina da circuncisão. E Paulo disse: eu gostaria que fosse cortado esses que vos inquietam. Mas ele apenas como um ancião, como que tinha gerado eles a Cristo, ele os exortava. Mas domínio não tinha. Estão compreendendo? Eram eleitos esses anciões. A igreja elegia. A única coisa que Paulo fazia, aí você pega a carta de Paulo a Tito, como Tito já era um ministro ordenado, enviou Tito e disse: por isso te deixei em Creta, para que pusesse em boas ordens as coisas que ainda restam, e que estabelecesse de cidade em cidade anciões, presbíteros, ou bispos, ou pastores, como queira chamar. Ancião, bispo, pastor, é a mesma coisa. Estão compreendendo? Estabelecesse de cidade em cidade presbítero. A única coisa que Paulo fazia era supervisionar. Então ele dizia: ó, o que seja marido de uma só mulher, que tenha bom testemunho, que tenham filhos fiéis. Estão compreendendo? Paulo dava os requisitos. E aí chegava nas igrejas e disse: olha, vocês elegeram o irmão fulano, ele tem uns requisitos? Tem. Então, como ele escreveu para Timóteo, não impõe precipitadamente as mãos sobre ninguém. Ele não gostava de precipitar. Via se a pessoa tinha os requisitos. Tinha os requisitos, a igreja elegeu. Agora é com a igreja. Estão entendendo, meus irmãos? Mas ele não ficava comandando esse povo. Ele só os exortava e os ensinava e transmitia os recados de Deus. Se tivéssemos tempo, poderíamos ir. João fazia a mesma coisa. Se você fosse na terceira carta de João, ele chega até a dizer lá de um ministro que não queria receber eles mais. O profeta diz: ninguém tem mais autoridade em uma igreja local do que o seu ancião, do que o seu pastor. Agora preste atenção, esses homens aqui eram colocados como pastores, e agora eles tinham a responsabilidade de apacentar esta igreja. Aí nós poderemos ir para Atos capítulo 20, quando Paulo sabia que ele ia morrer, ele de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E o que ele disse para eles? Vamos ler? Oh, irmãos, a palavra de Deus é fantástica. E de Mileto, verso 17, mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. É isso aqui que o profeta da era veio restaurar. William Branham não veio trazer Novo Testamento, um outro testamento não, meu querido. Não adianta arrumar argumentinho, tentar esmirilar daqui, esmirilar dali. Como é que vai fugir disso aqui? Como é que um profeta vai fugir disso aqui? Ele nunca fugiu. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, no continente da Ásia. Aí depois ele disse aqui, ó,
vou saltar para ganhar tempo no verso 17. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, presta atenção, e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo, lá da sede, o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. E aí depois ele diz: porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Preste atenção. Vamos seguindo aqui agora. Cada igreja desta, eles faziam uma eleição. E por comum consentimento elegia esses pastores, certo? A democracia local, a soberania local. Agora nós estamos quase chegando na pergunta do ouvinte. Deixa eu tomar um gole de água, tá? O que vocês aprenderam até aqui? Nem os ventiladores querem falar nada. Cada igreja dessa escolhia os seus anciãos. Mas vamos dizer que, como o profeta explica na mensagem, está aqui no tablet de Hebreus, capítulo 7. Vamos dizer que 51% da igreja votasse por aquele ministro. E 49% votaria contra. Eu, quando fui eleito como pastor aqui, no ano de 92, eu ganhei do pastor por 3 votos só. Eu tinha praticamente a metade da igreja que era contrário a mim. Apenas 3 votos. Eram 59 pessoas, quando começamos a apacentar aqui. E eu ganhei do pastor, e no dia da eleição tinha 57 pessoas. Eu tirei 30 votos e o pastor tirou 27. Acho que nem eles acreditavam que aquilo ia acontecer, e muito menos eu. Eu quase que entrei em pânico aqui. Então 27 ficou contra. 27 não era a favor, que eu. Só que tem uma coisa: se orou, porque com todo o respeito, como diz, vai entrar em choque com algumas coisas. Irmãos, vamos orar acerca de qualquer coisa. Se você orou, Senhor, decida para nós, Senhor. Talvez você fez na maior hipocrisia e você fez até sem querer fazer, mas ele escutou. Ele disse: vocês querem a minha vontade e minha vontade vai ser feita. Compreendeu? Preste atenção. 30 votou a favor, 27 votou contra. E agora? Se foi uma vontade permissiva ou perfeita, foi ele que decidiu. Foi ele que decidiu. Agora, tá ficando bom. Eu amo a palavra de Deus. Então vamos cá. Agora eu vou ter que tentar repartir. Bom, aqui vocês já entenderam aqui, né? Posso apagar, né? Lá. Isso aqui para mim, meu querido, é a minha vida. Se um dia vocês não quiserem me ouvir mais, eu vou pôr um quadro desse aqui lá na beira da praia. Eu vou pregar para as gaivotas. Mas eu amo fazer isso aqui, sabe? É maravilhoso, é muito perfeito.
Então vamos agora dizer assim, cada uma dessas igrejas que elegeu seus anciãos, estamos quase rabiscando a pergunta do... Deixa eu olhar para o relógio. Graças a Deus, temos 15 minutos ainda. Acho que nós chega lá. Então vamos dizer aqui que isso aqui seja uma totalidade de 100%. Certo? 100%. Vamos dizer que aqui... Aqui tem 51%. Certo? Aqui tem 49%. Agora, aqui não foi a sede que falou, nós estamos mandando o irmãozinho para lá. Foi colocado em votação e orado. E Deus impulsionou as pessoas a votarem. Foi contado com testemunha, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E aí lá do céu Deus designou. Seria como eles faziam no Velho Testamento, eles lançavam sorte. Aí 51% diz, é ele. E 49% diz, não é ele. E agora? Eu poderia ler aqui na mensagem, mas depois no outro culto eu posso citar para vocês, porque eu não quero ler muito para não cansar vocês, eu quero mais falar e pregar. Tá? 51% aprovou, 49% não aprovou. A tendência humana é, os 49% que perdeu, reclamar seus direitos. E quando faz isto, desacata a soberania local. Por isso que eu disse, isso pode criar polêmica no Brasil inteiro. Mas não é a intenção. Estão compreendendo? Desacatou a soberania local, como também desacatou a direção que veio de lá. E aí o que acontece? Ao reclamar os seus direitos, o que eles fazem? Eles vão pedir... Agora... Irmãos, eu estou com uma paz tão grande no coração, porque se enquadra perfeito. Amém? Mas vou deixar isso aqui. Aí você diz, mas pastor, mas pastor, esses 49%, eles não concordou com os 51%. Agora eles são obrigados a engolir o que os outros engolir. Mas e quem foi que decidiu? Foi ele. Aí vem, diz o profeta, esses 49% devem se juntar aos 51%. Estão entendendo? Eles devem se juntar, depois eu vou ler, vocês me cobram, tá bom? Combinado? Vocês me cobram? E o profeta dizia ainda dizer, nós estávamos errados, porque a vontade de Deus escolheu. Mas eu não concordo. Se é vontade permissiva ou perfeita, foi ele que permitiu. Se é permissiva, tem um propósito por um tempo, depois ele vai fazer voltar à vontade perfeita. Mas que foi decidido, tem que ser respeitado. Aí o que acontece? Mas eu não concordo. Por isso que eu disse, vai machucar. Aí ao reclamar os seus direitos, o que as pessoas fazem? Não, deixa de vir à igreja. Deixa de vir à igreja. Por quê? Por protesto. A não vinda da pessoa na igreja, que a ordem é, Hebreus capítulo 10, verso 20, não deixai as vossas, como são o costume de alguns. A partir do momento que a pessoa discorda, não concorda,
e ele deixa de vir na igreja, ele está protestando contra algo que foi aprovado. É como você não ir na urna para votar, você está protestando. E a partir do momento que a pessoa passa a protestar, ele está pecando. Perguntas e resposta número 1, número 2, várias delas. O profeta diz, se você deixa de ir na igreja para ficar em casa, ou para trabalhar, a menos que for algo que é emprego fixo e você assinou o compromisso, você tem que ir. Mas se é um trabalho que você poderia fazer outro dia, você deixa de vir na igreja a propósito para fazer aquele trabalho, ou para ir pescar, ou para ficar em casa, e principalmente por protesto, ele diz, você está pecando. Ah, mas eu não concordo. Com o que você não concorda? Não tem saída, igreja. Não tem saída. Se nós dissemos que acreditamos que o que William Branham trouxe é a voz do Espírito Santo para esta era, não tem para onde correr. Porque ele disse que ainda que essa igreja aqui que ele está protestando, a única coisa que eles pregassem fosse que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele disse, eu não ficaria em casa, eu viria à igreja. E constantemente dizia, Senhor, se eu estou errado, me perdoe, mas há um clamor no meu coração. O que eu faço, Pai? E aí responde a pergunta do ouvinte. Tem um subterfúgio a ser feito. Mas nós não vamos parar aqui, nós vamos dar mais um domingo nesse assunto. Vocês querem? Mas aqui, vamos aproveitar os 5 minutos que restam, se eu passar mais 5 não tem problema, né? Aí responde, mas tem um subterfúgio aqui. Subterfúgio. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar para domingo que vem. Não. Eu quis criar um drama. E qual seria o subterfúgio? Está certo ali? Tá, né? Mais ou menos. Não ignore meu português. Tem um subterfúgio. E qual seria esse subterfúgio? Posso apagar ali tudo? Vai pensando aí enquanto eu apago. Como diz aqueles velhos gibi, lembra? Que nós líamos nos anos 80, nos anos 70. Aí quando surgiu uma situação dessa, eles faziam aqueles guarda-chuvinhos por cima da cabeça das figurinhas. Cabide de guarda-chuva, né? Interrogação. Qual seria esse subterfúgio, pastor Paulo? Aí vocês me cobram que eu também vou trazer a mensagem, tá bom? Qual seria o subterfúgio a ser feito? Qual a saída seria para a pessoa? Porque você tem revelação de quem é o seu pastor. Outro dia falando, a minha esposa falou, não fala assim não, que você chateia as pessoas. Eu falei, mas não, eu não falo com intenção de chatear. Estão compreendendo? Você não é obrigado a me ter como seu pastor. Se você não crê e se você não pode aceitar. Eu respeito a sua opinião. Só quero que me respeite. Estão compreendendo? Me respeite como eu respeito você. Eu não vou te difamar porque você não me quer como seu pastor, dizer assim, aquele irmão tem um espírito errado. Jamais vocês me ouviram falar isso e vou falar. Mas me respeita também. Só isso. Amém? Esse quadro já está meio branco, né? Mas qual seria o subterfúgio? Só rapidinho aqui. Cadê meu auxiliar? Deixa eu pegar ele com o bambu. Cadê ele? Ele molhar esse pano aqui. Às vezes que não precisa, ele está aqui cochichando na minha orelha toda hora. Ainda bem que esses homens têm o Espírito Santo, né?
Qual seria o subterfúgio? Ali, chegou. Dá uma olhada para a cara dele. Qual seria o subterfúgio? Vamos dizer que eu estou aqui nessa igreja local, eu fui certo? Dos 49% que não concordei, e aqui está os 51%. Como hoje nós temos meios de ouvir pregações, etc, etc, e menos que descesse uma revelação no meu coração, e eu pudesse dizer assim, eu creio que o pastor fulano de tal, da cidade vizinha, ou da outra cidade, poderia ser o meu pastor. Eu me identifico mais com ele. Só que por questão de família, por questão de trabalho, eu moro em Prudente. Aí o que eu faço? Aí, ó, você está vendo? Esse irmão é uma benção. Como é que eu faço? Aí o que acontece? Eu me identifiquei com ele lá, com o ministério dele, mas eu moro aqui. E tem uma igreja local aqui que a soberania votou por aquele ministro. Como é que eu vou arrumar esse subterfúgio sem ferir uma decisão local e sem ferir uma decisão celestial? Sendo que eu sou um indivíduo. Então o que eu poderia fazer? Vamos dizer que nós estamos aqui em Icônio, e aqui fosse Antioquia, certo? Vocês me ajudam a escrever Icônio? Como é que escreve Icônio? Icônio. É assim mais ou menos, né? Hã? Tem um acento? Circunflexo? Chapeuzinho do vovô. Icônio. Aqui é Antioquia, certo? Antioquia. Mas de Icônio a Antioquia, eu não conheço a geografia, mas vamos dizer que fosse mais ou menos aí uns par de quilômetros. E nós vamos chegar nisso, depois você vai ver, lendo a própria mensagem. Só que aqui tem um povo amado, o pastor aqui é um homem de Deus, só que eu não me identifico com ele, eu não concordo 100% com ele. Então eu vou deixar de ir na igreja porque eu não concordo com ele? Eu vou ficar em casa como protesto? E o pior ainda, eu vou fazer política com alguém que concorda com ele para dizer que ele também não pode concordar com ele? Isso é difamação. Mano. Profeta, isso é um espírito errado. Se eu não concordo, é problema meu. Se eu quero um cargo aqui dentro e ele não confia em mim para mim ter um cargo, é problema dele, não meu. Então eu vou fazer política, protesto eu não vou, e quando alguém pergunta para mim, por que você não está indo na igreja, irmão? Porque eu não estou indo, irmão? Você vai ver, coisa está feia, coisa está isso é espírito errado. Isso é protesto. Atrás disso tem motivos e objetivos. Aí o que faz? Protesta e ainda difama e faz política. E aí o que acontece? Ele, além de não ir, fica em casa protestando, e hoje, como temos celular, tem telefone, como o profeta diz na mensagem, porque não estamos na denominação, fica no telefone falando mal. E aí o que acontece? As pessoas que estão vindo aqui, aí ele consegue, não só ele ficar em casa, mas ele consegue que outros também vai ficando. Aí arruma um grupo e já acha no direito agora, desrespeitando a soberania local, desrespeitando a direção celestial, e vai arrumar aqui uma célula. Por isso que eu disse, isso pode e vai para a internet, poderá chocar com todo o respeito aos pastores meus amigos. E um pastor que aceita atender umas pessoas assim, ou ele não conhece a mensagem,
ou um espírito de vaidade derrubou ele, para dizer que está atendendo uma cidade a mais ou qualquer outro lugar. Falo isso com amor no meu coração. Estão compreendendo? Porque não tem base bíblica e nem mensagem. O que deveria fazer? Primeiro, não precisa nem deixar de ir na igreja. Pode continuar vindo na igreja. Irmãos, por favor, eu estou dentro de um bom espírito, tá? Não fica aí com interrogação na cabeça não, porque eu estou limpo diante de Deus. O senhor está falando isso por causa disso. Olha, cuidado. Deus conhece o meu coração. Então, em vez de protestar, de ficar em casa, ele continua vindo na igreja normalmente. Normalmente. Certo? O profeta disse, se você não pode comer tudo, come o que lhe serve. Louva a Deus junto com os irmãos. Alegre, normal, feliz. Isso chama-se mensagem do sétimo anjo. Ele diz, se você entrar aqui e você discordar de tudo que nós pregamos, você ainda tem um lugar. Isso é não ser uma denominação. Você tem um lugar para louvar conosco, cantar conosco e adorar ao Senhor teu Deus. E come o que lhe serve. O que não lhe serve, encosta do lado do prato. Mas em Antioquia tem um pastor que eu me identifico, mas eu não posso morar lá e não posso estar sempre lá. Mas eu sou um indivíduo e Deus conhece o meu coração, que eu não estou aqui com proselitismo, eu não estou faccionando, eu não estou politicando. Então o que eu faço? Quando eu posso, eu venho aqui. Estão compreendendo? Quando tem eleição aqui, quando a igreja local faz qualquer coisa, eu vou lá, assisto, mas eu não participo porque eu tenho que ser sincero, porque eu não estou ligado localmente. Mas espiritualmente eu estou, porque foi uma decisão celestial e eu respeito. Viu o subterfúgio? Eu respeito. E aceito como de Deus. O problema é que eu não me identifiquei. E eu, não fazendo essas coisas, eu creio que pela mensagem eu vou mostrar, há um subterfúgio a ser feito. Aí então o que faz? Normalmente, sem falar nada para ninguém, sem politicar com ninguém, sem fazer briga, sem fazer nada, eu lá de vez em quando eu venho aqui em Antioquia, e você vai ver, diz o profeta, eu venho visitar o meu pastor, como outro dia alguém me perguntou, mas e se eu querer que o senhor seja o meu pastor? Eu disse, você vai lá em Prudentes. Você vai lá em Prudente. Dentro desse sistema. Aí eu venho aqui, diz o profeta, aqui eu trago meus dízimos, se eu puder dou a minha oferta, aqui eu oferto normal, porque eu estou usufruindo da água, da luz, eu estou usufruindo de tudo. E se eu sou uma pessoa justa, quando passa a salva da oferta, está aqui. Mas os meus dízimos eu vou trazer aonde eu recebo o alimento 100%. Estão compreendendo agora? Porque aqui eu como só o que me dá para comer, mas eu não consigo comer tudo. E Deus não vai me obrigar a engolir o que eu não quero. Mas aqui eu posso obter meus conselhos, eu tenho confiança, meus conselhos 100% e me alimentar 100%. E como eu não posso, por circunstâncias, estar aqui sempre, então lá de vez em quando eu vou, tomo meus conselhos, entrego meus dízimos, mas não perco um culto aqui. Porque eu não discordo, não é por política e nem é por questão pessoal. Por questão espiritual. Amém. Ficou claro? Amém. Aí está. Aí o que acontece? Vou viver em paz, respeitando, orando por esse ministro, ganhando alma para essa igreja. Porque talvez para mim não sirva, para outra sirva. E o meu negócio não é fazer política de uma igreja para outra. Meu negócio é colocar a alma no reino dos céus. E no próximo culto nós vamos ver. Mas e dentro de uma cidade pode ter mais do que isso aqui, mais do que uma igreja, nós vamos ver como é que isso funciona. E as vias corretas. Amém, meus queridos? Se tiver alguma pergunta no domingo que vem, pode colocá-las. Vamos pôr de pé? Estamos entendidos?
E eu apenas estou falando, mas nós vamos ter um culto aqui só para fazer recapitular, e eu vou ler as mensagens e mostrar para vocês. Mas só dando aqui uma passada ligeira, estão compreendendo? Irmão Branham era um apóstolo, era um missionário de Deus. E ele percorreu os Estados Unidos pregando o evangelho de um lado para o outro. E quando ele mudou para Tucson, a maior das igrejas, não queria receber ele porque disseram que ele estava lá indo lá para abrir uma igreja. Ele disse: eu não preciso de abrir igreja, vocês já têm igreja de vocês. O que eu quero é ganhar mesmo para a igreja de vocês. Só que eles ouviam o irmão Branham pregar nos encontros. Eles ouviam o irmão Branham pregar nas campanhas. E eles tinham revelação do que o irmão Branham tinha era o melhor para eles. Aí o que eles faziam? Eles iam nas igrejas deles normais, mas de quando em quando eles viajavam 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros. Captaram agora? Para ir apenas em um culto só. E você vai ver na mensagem, o profeta diz: eles não só vêm, mas traz os seus dízimos e suas ofertas. Porque tinha ele como seu pastor. Mas frequentava a igreja normalmente, ajudava a igreja, orava pela igreja, sem política, sem demagogia, sem facção, sem difamação. E depois nós vamos ver por que quando um trabalho que nós fizemos aqui é levantado sobre difamação, sobre protesto, não tem como prosseguir. Nunca prosseguiu e não tem como prosseguir. E você vai ver por que não. Não é porque as pessoas lá não é um homem de Deus, não é porque o pastor lá não é um homem de Deus. Como eu estou dizendo, às vezes ele está cometendo um engano, ou talvez não chegou ainda a esse conhecimento, ou talvez por um descuido, uma vaidade tomou conta dele. Eu estou sujeito a isso, qualquer um de nós estamos sujeitos. E você vai ver, pela mensagem o profeta diz, porque não tem como isso para frente, porque não tem conexão, não tem base. E Deus só respeita uma coisa: a sua palavra e o seu programa. E não tem bom. Não tem homem bom. Porque se até um anjo descer do céu, não tem como fazer a coisa funcionar. Vamos agradecer a Deus? Deus Todo-Poderoso, tem de misericórdia de nós, Pai. Somos o teu povo. Cremos em tua palavra. Cremos em tua mensagem. E estamos dispostos, Senhor, a obedecê-la. Deixa-nos trabalhar de acordo com o seu projeto. Tira toda a vaidade, todo espírito errado de nós, todo espírito de protesto, de demagogia, Senhor, de proselitismo, de campanhas, e deixe unicamente servir ao Senhor. E que eu, como pastor, Senhor, não me importa quantas pessoas aderem a uma nova igreja ou querem uma nova igreja, o meu dever é orar, Senhor, é permanecer no meu posto, sem difamar também, sem odiar, mas apenas fazer o que tem que ser feito. Entregamos-nos em tuas mãos e pedimos: abençoa-nos, leva-nos em paz, e que a boa paz do Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém.